Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós temos compartilhado algumas coisas que são a respeito de temas primários da fé, mas essenciais. As coisas mais básicas são justamente as coisas que, como diz o nome, lançam base. E por isso elas são robustas, necessárias, essenciais. E é por isso que a gente precisa, de vez em quando, voltar a falar delas, lembrar a respeito delas. Nós já respondemos algumas perguntas ao longo dos últimos sermões, quando você me viu aqui, como, por exemplo, todo mundo que é bom vai para o céu, basta fazer o bem? Outra pergunta que nós respondemos é, como que Jesus pode nos salvar? O que foi que ele fez? E nós falamos a respeito disso, falamos de como Jesus é o único que pode nos salvar, porque ele é o último Adão, aquele que nos representa por completo, assim como Adão lá na criação nos representou para a condenação, Jesus nos representa para a salvação. Ele é o único que pode nos substituir fielmente. Ele é o sacrifício, o substituto perfeito para pagar as dívidas de todos os pecadores, de todos aqueles que se achegam a ele. Ele é o único que supre as exigências da justiça de Deus. É o justo que morre, que se entrega pelos injustos, para que esses injustos sejam justificados, recebam a regeneração do coração, e o coração deixa de ser um coração de pedra, passa a ser um coração de carne. A vida de pecado e de escravidão do pecado passa a ser a vida de alguém liberto por completo e que vive em direção a Cristo, livre de todo mal, de todo pecado. Uma salvação que nos atinge, que nos alcança, que nos transforma, não um pouco, mas por completo e de uma vez por todas. Não sendo necessária ser renovada, não sendo necessária ser refeita, reconquistada, mas uma vez conquistada por Cristo Jesus, é completamente plena para nos salvar até a eternidade. E eu? O que eu posso fazer diante disso? Será que tem algo que a gente precisa fazer para ser salvo? Será que tem algo que é a minha parte? O que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação é automática? Já que a gente sabe então que Jesus morreu na cruz e a gente era escravo do pecado, agora não é mais, então quer dizer que a salvação está aí sobre toda a humanidade? Seríamos todos, então, filhos de Deus, como costuma dizer? Afinal, todo mundo é filho de Deus. É mesmo? Tem algo que eu preciso fazer para mudar esse status de pecador, para me tornar um ex-pecador? Será que a gente tem resposta na ponta da língua? Será que a gente sabe dizer exatamente o que é isso? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Eu gostaria de tentar responder essa pergunta em 3 tópicos hoje para você. E antes de responder, é óbvio, eu ler o texto bíblico que vai guiar essa resposta para a gente nessa noite, mas eu já quero adiantar para você que essa resposta vai acontecer em 3 tópicos que parecem um pouco contraditórios. O primeiro deles diz para a gente que a gente não tem que fazer nada. E o segundo e o terceiro diz para a gente que a gente tem que fazer 2 coisas. Mas eu já vou explicar para você. Eu quero convidar você para abrir comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 30 do capítulo 9. Nós vamos até o versículo 13 do capítulo 10. Romanos 9, 30 até 10, 13. Romanos 9, 30 até o 10, 13. Diz assim: que diremos então? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui na sua casa. O Senhor mesmo nos trouxe até aqui em segurança. O Senhor mesmo nos tirou da nossa casa e nos lembrou da alegria que é estar no meio do teu povo, adorar ao Senhor, proclamar as tuas bênçãos sobre nós, a tua graça, a tua misericórdia, lermos a sua palavra santa, orarmos na sua presença, comungarmos uns com os outros, partilharmos do coração com os nossos irmãos. E nessa hora nós estamos diante da sua santa palavra. Pai, nós precisamos do Senhor, porque senão será só mais uma leitura, será só mais um sermão. Mas se o teu Santo Espírito falar conosco, iluminar a nossa mente, será tão maravilhoso, ó Deus, porque receberemos daquilo que precisamos. E todos nós precisamos ouvir essa palavra nessa noite. Todos nós precisamos do teu Evangelho sendo ministrado sobre as nossas vidas. E só o Senhor pode fazer isso. Nós não queremos desperdiçar esse tempo, porque o Senhor já tem nos alimentado ao longo desse culto, ao longo dessa liturgia. O Senhor já tem se manifestado. E nós podemos dizer que temos provado do Senhor aqui. E nós clamamos por um pouco mais, ó Deus, da sua ministração, pela sua santa palavra, para que o nosso coração seja desafiado, transformado, e nós saiamos daqui prontos para trabalhar, agir em prol daquilo que ouvimos, ó Deus. Tem misericórdia de nós e fala conosco, nos sustenta. Abre o nosso entendimento, leva de nós todo cansaço, toda desatenção, toda distração, mas que a gente possa ter ouvidos prontos e atentos e um coração aberto para receber tão preciosa palavra que vamos ouvir. Usa a minha vida, ó Deus, apesar de mim, para proclamar o teu santo evangelho com autoridade, com fidelidade e com submissão ao Senhor. E cheio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve a carta de Romanos com uma série de argumentações a respeito da salvação, a respeito da justificação, a respeito de como se encontram os judeus, de onde vem a lei em toda essa história da salvação, mas também com onde se encontram os gentios, a quem ele também escreve, que participavam, que eram pertencentes à igreja de Roma. E ele vai então discorrendo aqui uma série de coisas. E nós nos encontramos nesse trecho da carta de Paulo aos Romanos, ali no versículo 9, onde ele vem falando a respeito de diversas coisas, e ele então começa uma espécie de conclusão a respeito de tudo aquilo que ele trazia. E ele faz muito esse jogo de perguntas ao longo da carta, se você observar, ele sempre faz uma perguntinha: e aí? E agora? O que a gente faz? Né? Ele usa essa forma de produção textual aí para poder provocar pensamentos com essas perguntas que ele pretende já no mesmo momento da resposta. E ele começa esse trecho que nós lemos falando: o que a gente vai dizer então a respeito de tudo isso que ele vem discorrendo? E ele começa aí com uma conclusão interessante. Ele diz para a gente que aqueles que eram gentios, ou seja, não judeus, pessoas que não nasceram no meio da cultura judaica, não são de linhagem judaica, não tinham contato com a palavra, ou mínimo contato com a palavra, talvez alguma vizinhança com a cultura judaica, mas não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, e nem sabiam da expectativa do Messias, ou sabiam muito pouco ou quase nada a respeito disso. Eles sim acabaram alcançando a justificação por causa da fé. Eles tiveram fé
e buscaram aquilo que eles nem esperavam. E encontraram aquilo que eles nem imaginavam. E encontraram boa salvação. Mas, por outro lado, ele começa a falar também dos judeus, do povo de Israel, aqueles que conheciam a lei, que nasceram no meio do povo de Deus, que cresceram ouvindo as histórias do passado e que conheciam coisas profundas a respeito de Deus, que tinham experiências vastas para falar a respeito do que o Senhor tinha feito na história do seu povo e nas suas vidas diárias. Que com a lei tinham a possibilidade de guardar os mandamentos e viver em obediência ao Senhor, mas se apegaram tão profundamente a isso que não encontraram a justificação. Porque tudo que faziam era por meio de obras. Focados na lei, na letra, não encontraram aquilo que tanto buscavam. Muitos deles, inclusive, não reconheceram o próprio Messias. E não reconhecem até hoje, não é verdade? Tantos deles que têm a lei nas suas mãos, ainda assim não conhecem e não podem se considerar salvos. Respondendo algumas das perguntas que eu tinha feito ali no começo, a salvação é automática? Já te digo de antemão que não. A salvação não é automática. Não é porque Jesus veio que agora todo mundo que nasceu dali para frente está salvo. É preciso sim que algumas coisas sejam feitas, mas ao mesmo tempo não tem nada que a gente possa fazer. E parece um tanto contraditório, mas não é. Porque tudo que a gente pode fazer é apenas em resposta àquilo que foi feito primeiro e não foi por nós. A gente já ouviu aqui nessas séries de mensagens que não basta ser bom, ser do bem, ser uma pessoa de bem. Isso não leva ninguém para o céu. Até porque pessoas de bem nem existem de verdade. Bom só tem um. E não sou eu, não sou você. Não é você, desculpa. Mas é Cristo Jesus. Ele é o único que é verdadeiramente bom. E Ele é o único que pode salvar. Não é automática essa salvação, embora ela esteja gratuitamente disponível. Não é um download que se faz de aplicativo no seu celular. Não é uma roupa que você pode comprar e vestir. Não é um costume que você pode criar e viver nele. Não é uma cultura, uma criação, uma língua, mas muito mais do que isso. É uma ação eterna e espiritual que vem somente do Senhor. E a pergunta, então, mais importante para nós essa noite é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a primeira coisa que eu digo para você é: nada. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. Não tem nada na força das nossas mãos que nós podemos oferecer que possa fazer com que a gente alcance verdadeira salvação. Salvação de todo mal, de todo pecado, o livramento da morte, da condenação eterna por causa dos nossos pecados. Não há nada que a gente possa fazer que livre a gente da nossa condição de pecado. Nesse contraponto entre gentil e judeu que Paulo faz, ele deixa claro para a gente que aqueles que mais buscaram as coisas do Senhor não encontraram. Aqueles que mais ansiaram com a lei nas mãos não obtiveram resposta, porque acharam que podiam fazer algo de si mesmo para alcançar a salvação. Acharam que tinham algo para oferecer, afinal, é deles que veio tudo que eles podem saber da lei. Os profetas nasceram lá, no meio dos judeus. E os gentios, o que eles podem oferecer? Só conhecem deuses pagãos, sempre viveram distantes de Deus. Eles não podem oferecer nada. Mas não é verdade. Porque quando a gente tenta pela nossa própria força, somos como os judeus que acham que podem fazer pelas suas mãos. Mas quando buscamos por fé, sabendo que nada podemos oferecer, é o Senhor mesmo que trabalha e age e nos alcança com grande salvação. E ele fala uma coisa interessante, curiosa, que ele fala que aqueles que buscaram pela lei, os judeus, o povo de Israel, eles acabaram tropeçando. Tropeçaram numa pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E não era uma pedrinha. Era uma pedra importante. Era uma pedra diferente que não se acha no jardim de casa. É a pedra angular. A rocha firme. Essa pedra é Jesus. E não é curioso ouvir que Jesus é uma pedra de tropeço? Que ele se tornou um obstáculo?
bem para o povo dele mesmo, para os próprios judeus. Pedra de escândalo, ele cita ali o texto de Isaías, que está lá em Isaías 28, 16 e 17. Ele cita e diz assim: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, ou algumas versões vão dizer rocha de escândalo, e aquele que nela crê, aliás, nessa pedra, não será envergonhado, ou algumas versões vão dizer confundido. Essa pedra de tropeço não é tropeço porque deseja fazer tropeço, mas se torna tropeço para aquele que acha que pode se salvar. Porque quando ele acha que se pode se salvar, ele esbarra no muro das suas obras e da sua pequenez, da sua insuficiência e das suas obras fracas. E só quem pode ajudar ele a transpor esse muro é justamente essa pedra que nos eleva e que permite que a gente possa transpor o muro das nossas limitações. Aqueles que acham que podem construir as coisas com as suas próprias mãos, veem as suas mãos cansadas, os seus pés falhos, a sua capacidade completamente insuficiente, não pode se salvar. E tropeça justamente naquele que é a salvação. Porque se ele rejeita aquele que pode salvar, então o Salvador, que era o caminho de liberdade, se torna um impedimento para o caminho do egoísmo, que diz: eu tenho suficiência em mim mesmo, eu sou bom, eu posso me salvar, eu não preciso de ninguém, nem de Jesus. Então Jesus, que era a salvação, se torna tropeço, se torna impedimento, afinal ele é o único caminho. Se eu digo: gente, temos que sair correndo aqui dessa porta, dessa igreja, desse templo, eu estou sentindo que está esquentando aqui, acho que está pegando fogo aqui atrás, e a gente precisa fugir. E você fala: eu não vou, por essa porta eu não passo. A porta que era a saída se torna um problema para você. Você vai tentar pela janela, mas com certeza vai se ferir gravemente. É alto. Qualquer outro meio que você possa tentar, você não vai ter sucesso. Você fala: não, eu vou abrir um buraco nessa parede com a minha própria força. Nem ferramentas para isso você tem aqui dentro. Mas a porta está ali, aberta. O único caminho possível. E para você, para mim, que somos teimosos, achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, rejeitamos a porta aberta, que se torna um tropeço para nós. É isso que Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, e que fala para nós, nessa noite, que quando a gente acha que pode fazer as coisas pela nossa força, quando a gente acha que pode providenciar a salvação pelo nosso braço, a gente encontra todas as nossas limitações, todo o nosso ego inflado, mas rejeita Jesus, tropeça naquele que pode nos libertar e nos salvar. Aquele que nele crê, não passa essa vergonha de querer fugir pela parede, de pular a janela, quando a porta está escancarada e aberta. Não tem esforço que a gente precise fazer para passar por essa porta. Ela já está aberta. Não tem chave que a gente precise ter, ela já está aberta. A gente não precisa ter o esforço nem sequer de abrir ela com as mãos, porque ela já está aberta. Jesus é a porta aberta, disponível, e aquele que nele crê não será envergonhado. Paulo começa a falar também mais ainda desses judeus, do povo de Deus, do povo de Israel, que tanto buscou pelas suas obras e pela lei, e na justiça dos homens fez as suas obras, e nas suas obras encontrou tropeço. E ele começa a fazer esse paralelo e fala da justiça de Deus, onde a gente encontra Jesus, que é a justiça de Deus, que supra a justiça de Deus. E é então pela fé a gente pode encontrar a salvação. Fé que nem essa a gente precisa fazer algo para ter, porque ela é doada a nós pelo próprio Deus. A gente não precisa nem construir os primórdios dessa fé, a gente não precisa nem sair para encontrá-la, porque se for pelo nosso próprio desejo, a gente nem faz isso. Mas ela nos é doada e podemos então provar de salvação em Cristo Jesus. Paulo então começa a falar algo interessante ali no versículo 2 do capítulo 10, ele fala: eu dou testemunho em favor do povo de Deus. Eu desejo que eles sejam salvos. Essa é a minha súplica, porque uma coisa ninguém pode negar: eles têm zelo. Zelo para com Deus, zelo pelas coisas de Deus, mas é um zelo fraco, sem entendimento. Carregam a palavra nas mãos todos os dias, conhecem elas muito bem, foram criados no meio do lugar onde se ensina a palavra.
mas não têm entendimento. Sabe que isso pode acontecer não só com o povo de Israel, e não acontecia só no tempo de Paulo, mas com muitos de nós. Somos zelosos, somos diligentes, viemos à igreja domingo após domingo, carregamos a Bíblia nas nossas mãos, e talvez sejamos até dos mais tradicionais que se recusam a usar o celular, o tablet e carrega a Bíblia impressa. A gente lê ela bem, fizemos até algumas disciplinas, talvez no curso de teologia aqui na faculdade, fizemos cursos online, compramos livros e lemos constantemente, mas ainda estamos presos na justiça pela lei e queremos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Temos zelo pelas coisas de Deus, mas às vezes o nosso zelo é sem entendimento. Muitos de nós estamos vivendo a vida cristã na tentativa de alcançar a salvação pelas nossas próprias mãos. Mas não há nada que a gente possa fazer para suprir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus já foi suprida e só pode ser suprida no seu Filho único, perfeito, que é fiel e cumpre todas as exigências da justiça de Deus. E nele nós podemos receber a fé e pela fé alcançarmos a salvação. E ele fala algo importante para nós. A lei, ela não é desprezível. Com tudo isso, ele não está dizendo que o povo de Israel errou em se apegar à lei e ter zelo pela lei. Mas que quando a gente guarda a lei com bom entendimento, ela nos aponta para o caminho, ela mostra a porta para a gente, não a janela, não a tentativa de se envergonhar querendo abrir um buraco na parede pelo nosso próprio braço, mas aponta para aquele que já abriu o caminho. A lei aponta para Cristo. O estudo da palavra, a vida diligente na igreja, a participação da família da fé, não deve apontar para a gente mesmo. Como se pela nossa própria força a gente pudesse então provar que merece a salvação, que a gente é bom o suficiente para isso, mas deve apontar para Cristo e de fato aponta. Se você lê a palavra e se vê cobrado por ela simplesmente para cumprir uma série de ritos e exigências, então você não está enxergando Cristo na palavra. E eu convido você a clamar por Deus e falar: Deus, fala comigo, porque se o seu Espírito Santo não falar comigo, eu vou ficar só achando coisas para mim, para que eu possa fazer, para me justificar, para me validar naquilo que eu acho que eu tenho que fazer para alcançar a salvação. Quando não é isso. Mas a lei aponta para Cristo, que diz que Ele é suficiente, que Ele já fez tudo, tudo mesmo que precisava para que nós fôssemos salvos. A lei que aponta para Cristo e não para nós, e não para as nossas obras, é justiça, não para quem faz, mas para quem crê. É o que diz lá no versículo 4. O fim da lei, aqui o fim não é o término, mas a finalidade, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça, porque Ele supre a justiça de todo aquele que nele faz muita coisa na igreja, de todo aquele que nele faz muita leitura bíblica. E aqui eu não estou desprezando a leitura bíblica, estou dizendo para você que não adianta você fazer isso querendo provar alguma coisa, mas para conhecer mais daquele que já fez todas as coisas. Nenhuma dessas, mas para todo aquele que crê, todo aquele que crê em Cristo Jesus que fez. Então a primeira resposta que a gente encontra é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Não tem nada que eu e você possamos fazer. Mas ao mesmo tempo, diante de tudo que Jesus fez, de tudo que Ele já realizou, que está pronto diante de nós, da porta que Ele já deixou aberta, o caminho que Ele já liberou entre nós e Deus, do perdão dos pecados, da vitória sobre a morte, do suprir da justiça de Deus pela sua morte, pelo seu sacrifício perfeito, tem duas respostas que a gente pode dar ao Senhor. Não coisas que a gente pode fazer, mas respostas que nós podemos dar diante do ato perfeito de Cristo. E a primeira delas é o que diz ali no versículo 9. Confessar com a nossa boca, com os nossos lábios. Fazer uma confissão plena com os nossos lábios de quem nós cremos e quem pode nos salvar. Não é curioso que Paulo fale para a gente que é Jesus quem nos salva, é Jesus que nos justifica, é Ele quem nos doa a fé e nos faz ter salvação
e manda a gente fazer uma coisa, uma atitude que depende de nós para que a gente seja salvo? Mas essa atitude não é simplesmente falar. Essa confissão, ela implica um reconhecimento daquilo que Deus fez. Uma palavra empenhada em dizer, estou debaixo daquilo que Cristo fez. Não é só um discurso, uma fala, porque de discurso está cheio por aí. Gente falando coisas, está muito cheio por aí. E falar hoje em dia ficou até fácil. Espaço para falar não falta. Basta você meter o celular entre os olhos e começar a falar. Tem gente para ouvir todo tipo de bobagem, até as nossas. Falar é fácil, não é verdade? Mas a gente vai ver que não vai parar por aí. Eu não quero aqui adiantar o meu terceiro ponto, mas se você acompanhou bem o texto, você já deduziu que a terceira lição ali e a segunda ação que a gente pode tomar é justamente crer com o coração. Essa confissão, ela passa por coisas muito profundas, porque ela é uma confissão para a salvação. Nós falamos daquilo que nós cremos, porque isso surte um efeito também externo em nós, que muda a gente e faz com que a gente queira falar a respeito e que a gente se sinta no dever de proclamar, não sou mais como eu era antes. Porque antes eu vivia debaixo do meu próprio senhorio, e eu sou um péssimo senhor da minha própria vida, porque quando eu penso que mando, na verdade eu sou escravo do mal que há em mim e do pecado que assola o mundo. A confissão para a salvação, ela mostra para a gente que a gente crê de fato que não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Hoje pela manhã, na classe de escola bíblica das institutas, eu estava ali com 3 irmãs muito dedicadas, que estavam ali com a gente conversando de coisas importantes a respeito da fé, e nós lembramos do exemplo do ladrão da cruz. E esse é um exemplo muito forte para nós numa série de coisas a respeito da fé, porque confronta algumas coisas que a gente tem por certo. Que para ser salvo, tem que entrar na igreja. Para ser salvo, tem que ser batizado. Para ser salvo, tem que trabalhar para Deus. E o ladrão da cruz não teve nada disso. E o Senhor olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão, que estava na cruz porque era ladrão, porque era criminoso, porque tinha feito coisas terríveis. E então foi condenado à crucificação, porque era esse o destino dos criminosos. Não deu tempo de batizar. Não deu tempo de fazer profissão de fé. Não deu tempo de concorrer a uma eleição de diaconato ou presbiterato. Não deu tempo de ir para o seminário e virar pastor. Não deu tempo nem de fazer amigos cristãos, a não ser aquele que era o mais importante. E ele mostra para nós que uma coisa é suficiente. Confessar, Senhor, a gente é criminoso. Eu e esse moço aí que está blasfemando do seu lado, a gente merece estar aqui. O Senhor não. O Senhor é justo, bom. E ele olha, aliás, Jesus olha para ele e diz, fica tranquilo. A sua confissão me basta, porque eu conheço o seu coração. E é isso que vai te salvar. Você reconheceu quem eu sou, e a nossa confissão é um reconhecimento de quem Deus é. Inclusive, fazermos a profissão de fé publicamente é confessar e dizer, eu creio em Cristo Jesus. Faz parte da forma com que a gente expressa o caminho de salvação que nós recebemos. Que nós dizemos, eu creio em Cristo Jesus, e se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse por Ele, eu não tinha mais esperança. Se não fosse em Cristo, a morte era certa para mim. Paulo, inclusive, fala para a gente, voltando ali alguns versículos, a partir do versículo 5, que ele confronta a gente da perspectiva que Moisés tem sobre a lei, que quem vive pela lei, pelos preceitos dela, né, guarda os seus preceitos, vive por eles. Mas a fé afirma diferente, a justiça pela fé, e é por essa que nós devemos nos guiar. Ela não nos leva a questionar coisas do tipo, olha, será que existe céu mesmo? Será que tem esperança para além dessa vida? Como se a gente quisesse então dizer, não adiantou nada Jesus dizer que foi para o céu, preparar um lugar, porque eu nem sei se céu existe. A justiça da fé vai além dessas perguntas. Ela também não fica se questionando simplesmente se, será que existe condenação mesmo? Talvez a nossa alma termine e a gente fique vagando por aí. Talvez a gente vá assombrar alguém que a gente não gostava. Talvez a gente volte num novo corpo. E se foi mal, talvez num cachorro. Talvez a gente vire um espírito iluminado e vá compor a natureza e fazer parte da terra. Essas são perguntas de quem não tem fé. São perguntas de quem não consegue perceber
aquilo que está diante dos nossos olhos, a porta aberta que está diante de nós. E quer guiar as coisas simplesmente pela sua própria razão. Hoje na nossa aula a gente ouviu isso, que Calvino fala que se a gente recorre à razão, não tem como a gente negar a Cristo. Porque se a gente for racional de fato, a gente vai ver que a nossa limitação é grande demais. E não tem nada que a gente possa fazer. Então até quando a gente recorre à razão de verdade, ela nos leva aos pés de Deus. Mas aquele que vive da justiça da fé, ele olha e diz: a palavra está perto de mim. Não é algo distante demais sobre uma discussão do abismo ou do céu, mas é a palavra que está diante dos meus olhos. Tanto essa palavra aqui, revelada por Deus através do seu servo, mas muito mais ainda a palavra viva, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, que é a resposta para essa pergunta. O que eu preciso para fazer para ser salvo? Nada, Jesus já fez tudo, eu só preciso confessar que eu creio que Ele é suficiente e me salvou de todas as coisas. Assim como o ladrão da cruz, que não fez nada e ainda assim foi salvo. Eu e você também não precisamos fazer nada, a não ser responder ao Senhor dizendo: eu creio que só o Senhor pode me salvar. E não uma confissão movida apenas por um desejo, ou por uma culpa, ou por um medo do inferno, até porque os nossos desejos são maus. E a culpa não produz nada grandioso, mas fruto de uma palavra que nós testemunhamos e que uma vez também nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós podemos crer porque alguém nos anunciou, ou porque nós tivemos o contato com essa palavra e o Espírito Santo deu a compreensão e nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo e nos transformou. A palavra pregada, proclamada, que nos leva, confronta o nosso eu, confronta os nossos pecados, mas também responde às nossas necessidades e traz para nós dor por ver a nossa condição, mas consolo pleno e perfeito por ver aquilo que Cristo fez e que é suficiente para nos salvar. Nada mais precisa ser feito. E é por isso que a gente também deve pregar essa palavra, para que mais pessoas possam ouvir e, ao invés de ficarem perdidos em perguntas e respostas a respeito de coisas que a gente talvez nem possa compreender, eles possam se deparar com a imagem daquele que é o único e suficiente Salvador e que possui uma graça que não pode ser resistida, mas que uma vez provada faz a gente cair de joelhos, se render e não tentar pular pelas janelas, mas seguir em direção à porta que nos leva a Deus. Palavra que está perto, o evangelho que nos é exposto, o evangelho que é acessível para nós. Jesus é a própria prova da verdade e a própria garantia da salvação. E a fé nos faz alcançar esse entendimento, que Jesus é a garantia da salvação. Ainda bem. Ainda bem que não é pelos meus atos, pelos seus atos, por algo que alguém pode fazer por nós, porque senão essas coisas se perderiam. A salvação precisaria ser conquistada todos os dias de novo, mas é pelo ato de Cristo, pleno e perfeito e suficiente de uma vez por todas. E por isso ele é o último Adão, aquele que nos representa de uma vez por todas e supre a justiça de Deus por completo. Por isso, para que a gente possa, o que a gente pode fazer para alcançar a salvação é nada, a não ser responder ao Senhor, reconhecendo e falando com os nossos lábios, confessando: eu creio em Cristo Jesus. E a última coisa que a gente pode fazer é crer com o coração. Essa confissão é fruto de algo que aconteceu dentro de nós. Algo que a gente nem pode ver, mas que a gente não pode ignorar. E é por isso que não se diz quem é salvo, quem não é salvo. A gente pode ver o fruto das pessoas, sim, e a palavra diz para nós que nós podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos, e que uma pessoa boa dá bons frutos, e uma má dá maus frutos. Mas o crer com o coração é algo tão íntimo e tão profundo, que eu não posso nem afirmar que eu tenho certeza que alguém foi salvo. Mas eu posso afirmar que eu tenho certeza de que fui salvo. Porque quando eu creio com o coração, é muito diferente. Quando eu falo com os lábios, às vezes faz eco e volta eco. Mas quando eu creio com o coração, aquilo que eu falo com os meus lábios não volta vazio, porque parte do próprio Espírito que passa a habitar dentro de mim.
É uma transformação tão profunda que a própria palavra que diz para nós que quem crê, crê para a justiça. Porque a justiça de Deus é suprida a partir daquilo que acontece dentro de nós. Porque crer com o coração não é sentir algo gostoso e diferente. É muito mais do que sentimento. É uma transformação espiritual profunda que se alonga até a eternidade e que pode ser vista dos altos céus pelo Senhor quando Ele olha para o seu povo e Ele vê quem é selado com o Espírito e Ele enxerga os corações e diz: aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquela ali é minha, aquele pequenininho que está correndo lá é meu também, porque ele é selado com o Espírito Santo. Deus não fica vendo, deixa eu ver quem chorou hoje no culto, ou quem riu um pouco mais. Deixa eu dar uma olhada nos braços para ver quem está arrepiado. Porque crer com o coração não é simplesmente sensação. Mas crer com o coração é realmente ser transformado de dentro para fora. A confissão de lábios só tem sentido quando ela parte de um coração quebrantado, que foi convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo marca a gente de uma forma indelével, de uma forma que não se pode ignorar. E a transformação que ela provoca, aí sim, leva a gente a praticar obras maravilhosas e a proclamar a palavra que nos alcançou, para que outras pessoas possam reconhecer: eu não sou nada, não posso fazer nada, a não ser confessar e crer com meu coração que Jesus é suficiente para me salvar. Esses passos, irmãos, que nos mostram como nós podemos ser salvos, elas envergonham a nossa religiosidade, acusam o nosso apego e a nossa idolatria por nós mesmos, pelas nossas instituições e até mesmo pelo nosso intelecto, quando a gente acha que é pelo muito saber que seremos salvos por Cristo Jesus. Essa verdade constrange o nosso coração por tamanho amor que Deus tem por nós. A despeito de tudo que nós fizemos e somos, maus e pecadores, Ele abriu um caminho tão fácil, tão disponível, totalmente gratuito e muito gracioso, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele, não é verdade? E eu vou dizer para você, é por causa de uma palavra como essa, que muita gente não lota igrejas que são fiéis à palavra. Isso não é uma desculpa para a gente ficar com uma igreja pequena e mirrada, porque às vezes é negligência nossa mesmo. É falta de compromisso, falta de proclamação. Mas é muito fácil encher um templo. Basta não falar daquilo que é importante. As pessoas preferem ser exigidas. Aliás, as pessoas preferem que eu vendesse o meu celular ungido aqui para vocês, que tem o WhatsApp de Jesus e você pode se comunicar direto com Ele. Elas preferem pagar por isso, do que saber que gratuitamente elas podem só confessar com os seus lábios e crer com o coração. Infelizmente, o nosso coração é tão empobrecido e tão miserável que ele prefere fazer aquilo que é mais difícil do que aceitar a realidade de que para ser salvo basta duas coisas e nada ao mesmo tempo. E por isso que a gente precisa parar de viver uma vida religiosa como se a gente quisesse provar para o Senhor que a gente tem valor. Essa é uma tecla que precisa ser batida porque a gente, volta e meia, se vê desesperado. Eu me vejo desesperado com a minha agenda, porque parece que eu estou tentando ser o Messias da igreja. Parece que eu estou tentando fazer o que Jesus não fez, que eu acho que Ele não fez. Então, quem sabe se eu fizer, acontece. Porque a gente ainda pensa que a gente vai provar o valor da nossa salvação com aquilo que a gente faz. Quando, na verdade, Jesus já fez tudo que é necessário. Nele não há vergonha. É o que diz o texto que nós lemos também. Aquele que crê não será envergonhado. Mas aquele que busca o caminho da vergonha, o caminho da lei, o caminho das obras próprias, que são vergonha porque as nossas obras são completamente insuficientes, fracas, fajutas, não servem para nada, esse sim vai sofrer a condenação. Nós lemos durante a liturgia Marcos 8, 38, se eu marquei aqui certo, ou 31, é 38 mesmo, né? Aqueles que se envergonharem de Cristo, de mim, ele fala, né? Jesus está falando, e das minhas palavras, também o Filho se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos. E o texto que nós lemos diz 2 vezes para nós, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, que aquele que crê, não aquele que faz, mas aquele que crê, não será envergonhado. Porque Cristo firmará até o fim a salvação que nos recebeu e nos receberá no seu reino. Eu quero concluir lembrando você então que nós não precisamos fazer nada, a não ser responder aquilo que Cristo fez, confessando com os lábios e crendo com o coração. O texto termina dizendo para a gente que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí não tem distinção. Se ele é gentil, sem nenhum pano de fundo religioso, sem nenhum contexto cristão, sem nenhuma criação decente perto das coisas de Deus, se ele tiver contato com a palavra, crer e confessar, será salvo. Mas também aquele que foi criado na igreja, é filho de crente, neto de crente, tataraneto de crente, a partir do momento, não que ele continuar na igreja simplesmente, ou for membro daquilo ou disso, mas no momento que ele crer com o coração e confessar com os lábios que Cristo é o seu Salvador, também será salvo. Não há distinção entre judeu, entre gentil, entre homem, mulher, criança, adulto, idoso, porque a salvação não é para um grupo seleto. Ela não é para aqueles que são bonzinhos, ela não é para aqueles que são religiosos e estão exaustos de tanto praticar suas boas obras, mas para todo aquele que invocar, crer com o coração e confessar com os lábios que Cristo Jesus é suficiente e Ele já conquistou para nós essa salvação plenamente e perfeitamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, nós cantamos isso. Isso quer dizer que nele todas as coisas começam, ganham propósito e terão sua finalidade cumprida. É só dele que nós precisamos. Ele é de fato tudo para nós e precisa ser tudo para nós. E nada mais é necessário. Mas somente isso. Cristo em nós. Ele sim é a esperança da glória. Que nós possamos andar nessa verdade, crer nessa verdade e pregar essa verdade. Tirar de nós esse peso que muitas vezes a gente se impõe da religiosidade e tirar das nossas mãos o peso que muitas vezes a gente joga sobre os outros, de que eles precisam ser religiosos para serem salvos, quando o que nos basta é crer e seremos salvos, é confessar e seremos reconhecidos como aqueles que são do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para a gente encerrar esse tempo de palavra, agradecendo a Deus por essa verdade que deve trazer alívio ao nosso coração e certeza de plena salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós lemos a sua palavra, ouvimos a explicação dela e eu peço que o Senhor, teu Santo Espírito, clareie no coração de cada um, plante no coração de cada um essa semente profundamente, para que possa crescer, possa germinar, possa se tornar uma árvore frondosa, produzir bons frutos, onde pássaros vêm se aninhar, pessoas vêm se acolher na sua sombra, para que as nossas vidas possam produzir bons frutos que abençoam a vida das outras pessoas. Pai, essa verdade que nós ouvimos, de que não há nada que nós precisamos fazer, porque tudo já foi feito em Cristo Jesus. A gente só precisa responder em gratidão, reconhecendo, crendo com o coração e confessando com os lábios que o Senhor é o nosso Salvador. Traz alívio para o nosso coração, de que a gente não precisa dessa vida religiosa desesperada, mas a gente pode participar de um serviço alegre com o Senhor, mas a gente pode provar de uma vida plena, cheia sim de boas obras, que são fruto dessa salvação, e um fruto doce, agradável. Como é bom servir o Senhor, que coisa maravilhosa estar na sua casa nessa noite, Pai, e ver a sua igreja cheia de crianças, adultos, pessoas cantando e louvando, podermos orar ao Senhor, confessarmos os nossos pecados e sabermos que seremos perdoados porque Cristo Jesus já venceu o pecado por nós. Que esperança maravilhosa carregamos no nosso coração, porque sabemos que não tem nada que a gente possa fazer para alcançar o céu, mas Jesus já fez tudo que era necessário. E mesmo que nós morramos hoje, podemos partir com Cristo, se crermos com o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios que Ele é o único e suficiente Salvador que nós temos. Que coisa maravilhosa é poder carregar a lei de Deus junto conosco. E ela não ser um jugo pesado sobre nós, uma cobrança terrível, algo que nos engessa, mas palavras de liberdade e vida que nos conduzem numa vida santa em direção àquele que nos amou primeiro e que nos salvou com tanto amor e tão grande sacrifício que pagou o preço. Essa palavra nos constrange porque nós lembramos
que nós é que somos os pecadores, e o Senhor é Deus, o Senhor não precisa de nós, e ainda assim entregou o seu único filho para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo nós pecadores. Mesmo sendo nós pecadores terríveis. O Senhor nos ama, nos chama, nos conquista, nos salva, e a gente pode viver para o Senhor. Obrigado, Deus, por essa verdade. Que a gente possa viver na paz do Evangelho, na verdade do Evangelho, na alegria da salvação que recebemos. Pai, se alguém aqui ainda não tinha entendido essa palavra e hoje ouviu, que possa compreender e possa diante do Senhor nesse momento confessar com os seus lábios diante da sua presença e crer com o seu coração de que só o Senhor Jesus salva e que é suficiente. Se tem alguém aqui que caminha debaixo de um jugo pesado da religião, achando que é isso que vai salvá-lo, que vai garanti-lo, que o Senhor possa libertá-lo dessas amarras nesse momento. E ele possa provar da presença santa do Espírito, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E nos sela com um selo perfeito. Que o Senhor olha para nós e vê o selo do teu Filho em nós. E diz, esse é meu, ele foi justificado pelo meu Filho perfeito. E possa viver leve das amarras das obras que falsamente nos justificam, mas nada podem fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou, nos amou, e a sua palavra não é distante, mas ela é disponível a nós. O teu Filho não está longe, mas veio até nós. E o Senhor nos alcança com salvação. E nós clamamos por aqueles que ainda não foram alcançados. Que através dos nossos lábios eles possam ouvir a palavra pregada e se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus. E naqueles lugares ainda mais difíceis, que o Senhor possa mover pessoas aqui do meio do teu povo hoje e do meio do teu povo espalhado pela terra para levar essa mensagem aonde ainda não foi pregado. Para que mais pessoas possam se achegar a Ti e viver livre da escravidão do mal e do pecado e esperançosos da vida com Cristo Jesus hoje e na eternidade, para onde nós iremos morar. Obrigado, Deus, por tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.